Você já parou para pensar por que algumas pessoas nascem na pobreza e morrem milionárias, enquanto outras nascem com tudo e perdem até a última moeda? Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos do mundo para descobrir a resposta. E o que ele encontrou vai contra tudo que você aprendeu sobre dinheiro, sucesso e realização. A verdade é que Hill descobriu algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Algo tão simples que parece mentira, mas tão profundo que muda tudo quando você entende de verdade. E essa verdade não está nos livros que todo mundo lê. Está escondida nas entrelinhas, nas histórias que ele não contou completamente, nos segredos que só quem realmente estudou a fundo consegue ver. Sabe aquela frase que todo mundo repete, pense e enriqueça? Pois é. Quase ninguém entende o que Hill realmente quis dizer com isso, porque não é sobre pensamento positivo, não é sobre visualização, não é sobre afirmações, é sobre algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais simples. Hill entrevistou Andrew Carnegie, o homem mais rico da América na época. Entrevistou Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, homens que construíram impérios do nada. E todos eles tinham uma coisa em comum, uma coisa que Hill levou anos para decifrar completamente. A verdade mais dura que Hill descobriu é esta: nada muda até você mudar. Parece óbvio, né? Mas espera, porque a profundidade disso vai muito além do que você imagina. Carnegie contou para Hill uma história que nunca foi publicada nos livros principais. Uma história sobre um jovem que trabalhava numa das suas fábricas. Esse jovem vivia reclamando da vida, do salário baixo, das condições de trabalho, da falta de oportunidades, sempre culpando tudo e todos pela sua situação. Um dia, Carnegie chamou o jovem e fez uma proposta. Eu vou te dar uma oportunidade. Mas antes preciso que você pare de reclamar por uma semana. Só uma semana. Consegue fazer isso? O jovem aceitou, achando que seria fácil. No terceiro dia, o jovem voltou para Carnegie e disse: Senhor, eu não consigo. Eu nem percebia o quanto eu reclamava. É como se fosse automático. Carnegie sorriu e respondeu: Agora você entende por que você está onde está. Essa é a verdade mais dura de Napoleon Hill. Não é o mundo que precisa mudar para você prosperar. É você que precisa mudar para o mundo se abrir para você. Mas essa mudança não é superficial. Não é sobre mudar comportamentos externos. É sobre mudar a programação mental que você carrega desde criança. Hill descobriu que todos os homens ricos que ele estudou passaram por uma transformação profunda. Não uma mudança de hábitos, uma mudança de identidade. Eles deixaram de ser pessoas que reagiam ao mundo e se tornaram pessoas que criavam um mundo ao seu redor. Pense comigo. Quantas vezes você já disse, quando eu tiver dinheiro vou fazer isso? Ou, quando a situação melhorar, vou começar aquilo? Ou, quando aparecer uma oportunidade, vou aproveitar. Você está esperando o mundo mudar para você agir. Mas Hill descobriu que funciona exatamente ao contrário. Os milionários que ele estudou não esperaram ter dinheiro para começar a pensar como ricos. Eles começaram a pensar como ricos muito antes de ter dinheiro. Não esperaram a situação melhorar para agir. Eles agiram para melhorar a situação. Não esperaram as oportunidades aparecerem. Eles criaram as oportunidades. Thomas Edison não esperou ter um laboratório perfeito para começar a inventar. Ele começou a inventar no porão da casa da mãe. Henry Ford não esperou ter uma fábrica gigante para começar a construir carros. Ele começou numa garagem. Rockefeller não esperou ter milhões para começar a investir. Ele começou com alguns centavos. Todos eles entenderam uma coisa que Hill levou anos para codificar. A mudança externa é sempre consequência da mudança interna. Mas não é qualquer mudança interna. É uma mudança específica, precisa, que acontece em camadas profundas da mente. Hill descobriu que essa mudança acontece em 7 níveis diferentes. 7 travas mentais que precisam ser desbloqueadas numa ordem específica, como se fosse um cofre com 7 fechaduras. Você pode ter a chave de 6 fechaduras, mas se não abrir a 7ª, o cofre não abre. E aqui está o problema. A maioria das pessoas fica travada numa dessas fechaduras e nunca consegue avançar. Ficam anos, décadas, tentando forçar a porta,
mas sem entender que o problema não é a força, é a sequência certa. A primeira trava é a mais óbvia, a programação de escassez. Você foi criado ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, que rico só fica rico explorando o pobre, que dinheiro é a raiz de todos os males. Essa programação está tão profunda que você nem percebe que ela controla suas decisões. Mas Hill descobriu algo interessante. Não adianta apenas pensar positivo sobre dinheiro. Não adianta repetir afirmações, porque essas crenças de escassez não estão no nível consciente da sua mente. Estão no nível subconsciente. E o subconsciente não entende palavras. Ele entende emoções e imagens. Carnegie explicou isso para Hill com uma analogia simples. Imagine que sua mente é como um jardim. As crenças limitantes são como ervas daninhas que cresceram por anos. Você pode cortar as ervas daninhas na superfície, mas se não arrancar as raízes, elas voltam mais fortes. As raízes das suas crenças limitantes sobre dinheiro foram plantadas muito antes de você ter consciência delas. Quando você era criança e ouvia seus pais discutindo sobre contas. Quando você via pessoas ricas sendo retratadas como vilões nos filmes. Quando você aprendeu que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essas raízes cresceram e se espalharam por toda a sua estrutura mental. E agora, mesmo quando você conscientemente quer ficar rico, sua mente subconsciente sabota todos os seus esforços. Não por maldade, por proteção. Porque ela acredita que ser rico é perigoso para você. A segunda trava é ainda mais sutil. A identificação com a luta. Você foi condicionado a acreditar que a vida é uma luta constante, que você precisa sofrer para merecer, que o sucesso tem que ser conquistado com sangue, suor e lágrimas. Hill notou que todos os homens ricos que ele estudou tinham uma coisa em comum. Eles não se identificavam com a luta. Eles viam a luta como algo temporário, não como sua identidade. Eles não diziam, eu sou um lutador. Eles diziam, eu sou um vencedor que às vezes precisa lutar. Essa diferença sutil muda tudo, porque quando você se identifica com a luta, você subconscientemente cria mais lutas na sua vida. Sua mente encontra maneiras de manter você lutando porque é assim que você se conhece. É assim que você se sente útil, importante, valorizado. Conhece alguém que vive reclamando dos problemas, mas nunca faz nada para resolver? Que sempre tem uma nova crise, uma nova dificuldade, uma nova tragédia? Essa pessoa está viciada na luta. Ela não quer realmente resolver os problemas porque os problemas são a fonte da sua identidade. A terceira trava é a mais perigosa de todas, o medo do próprio poder. Hill descobriu que a maioria das pessoas tem mais medo do sucesso do que do fracasso, porque o fracasso é familiar. O sucesso é território desconhecido. Quando você realmente entende que tem o poder de criar a vida que quer, uma parte de você fica apavorada. Porque isso significa que você é responsável por tudo que acontece com você. Não pode mais culpar o governo, a economia, os pais, o chefe, a sociedade. A responsabilidade é toda sua, e essa responsabilidade é pesada. É mais fácil ser vítima das circunstâncias do que ser o criador delas. Mais fácil reclamar dos problemas do que resolver. Mais fácil sonhar com a mudança do que realmente mudar. Hill contou uma história sobre um homem que ganhou uma fortuna na loteria. Em 2 anos, ele tinha perdido tudo. Não por irresponsabilidade financeira, por sabotagem inconsciente. Sua mente não conseguia aceitar que ele merecia aquele dinheiro. Então ela encontrou maneiras de fazê-lo perdê-lo. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Pessoas que finalmente conseguem o que sempre quiseram e depois destroem tudo. Relacionamentos que davam certo até dar certo demais. Negócios que prosperavam até prosperar demais. Carreiras que cresciam até crescer demais. É o medo do próprio poder agindo. É a mente dizendo, espera aí, isso não é para mim, eu não mereço isso, eu não sei lidar com isso. E então ela sabota tudo para voltar à zona de conforto familiar. A quarta trava é sobre merecimento. Você pode até acreditar que é possível ficar rico.
pode até aceitar que tem o poder de mudar sua vida. Mas lá no fundo, você não acredita que merece. Hill descobriu que essa crença de não merecimento é a mais difícil de detectar porque ela se disfarça de humildade. Você pensa que está sendo humilde quando diz, não sou nada especial, mas na verdade, você está se limitando. Todos os milionários que Hill estudou tinham uma coisa em comum. Eles sabiam que mereciam sucesso, não por arrogância, por compreensão. Eles entendiam que o sucesso não é questão de merecimento moral. É questão de contribuição e valor. Carnegie explicou isso para Hill assim. Eu não fico rico porque sou uma pessoa melhor que outras. Eu fico rico porque crio valor para outras pessoas. Quanto mais valor eu crio, mais rico eu fico. É uma troca justa. Essa perspectiva muda tudo, porque quando você entende que riqueza é sobre criar valor, você para de se perguntar se merece e começa a se perguntar como pode contribuir mais. A quinta trava é sobre tempo. Você acredita que mudança leva tempo. Que sucesso é um processo longo e gradual. Que você precisa pagar o preço por anos antes de colher os frutos. Hill descobriu que isso é uma ilusão. Mudança real pode acontecer em segundos. Não mudança comportamental. Mudança de identidade. Mudança de perspectiva. Mudança de frequência mental. Todos os homens ricos que ele estudou tiveram um momento de virada. Um momento em que tudo clicou. Um momento em que eles pararam de ser pessoas que queriam ficar ricas e se tornaram pessoas ricas que ainda não tinham manifestado sua riqueza no mundo físico. Esse momento não é sobre ganhar dinheiro. É sobre se tornar a pessoa que naturalmente atrai dinheiro. É sobre alinhar sua identidade interna com sua realidade externa. É sobre parar de fingir que é rico e começar a ser rico, mesmo sem dinheiro no banco. Edison teve esse momento quando decidiu que ia inventar a lâmpada elétrica. Não quando conseguiu, quando decidiu. Naquele momento, ele deixou de ser um inventor que tentava criar a lâmpada e se tornou o inventor da lâmpada que ainda não tinha terminado seu trabalho. A sexta trava é sobre ação. Você acredita que precisa saber como fazer antes de começar, que precisa ter o plano perfeito antes de dar o primeiro passo, que precisa eliminar todos os riscos antes de agir. Hill descobriu que todos os homens ricos que ele estudou agiram antes de estar prontos. Agiram antes de saber como. Agiram antes de ter garantias. Eles entenderam que você não aprende a nadar lendo sobre natação. Você aprende a nadar nadando. Ford não sabia como construir carros em massa quando decidiu construir carros em massa. Ele aprendeu construindo. Rockefeller não sabia como gerenciar uma empresa gigante quando decidiu criar uma empresa gigante. Ele aprendeu gerenciando. A ação cria clareza. A ação cria oportunidades. A ação cria resultados. Mas você foi condicionado a acreditar que precisa ter clareza antes de agir, que precisa encontrar oportunidades antes de agir, que precisa garantir resultados antes de agir. É o contrário. Você age primeiro, depois ajusta. Age primeiro, depois aprende. Age primeiro, depois se torna competente. A competência vem da ação, não antes dela. E aqui chegamos à sétima e última trava, a mais profunda de todas. Aqui Hill levou mais tempo para entender completamente. É sobre sua relação com a abundância universal. Tem alguma história parecida com essas que eu contei? Me conta aqui embaixo. A sétima trava é sobre sua relação com a abundância universal. Você foi criado acreditando que existe escassez no mundo, que se alguém ganha, outro tem que perder, que o sucesso é um jogo de soma zero, que a riqueza é limitada e você tem que brigar por sua fatia. Hill descobriu que todos os homens ricos que ele estudou tinham uma compreensão profunda da abundância universal. Eles sabiam que o universo é infinitamente abundante, que riqueza pode ser criada, não apenas transferida, que o sucesso de uma pessoa não diminui as chances de outra. Carnegie explicou isso para Hill com uma analogia brilhante. Imagine que a riqueza é como a luz do sol. Quando você acende uma vela, você não diminui a luz do sol. Você adiciona mais luz ao mundo. Quanto mais velas acesas, mais luz existe.
Essa compreensão muda tudo. Porque quando você realmente entende que viver na abundância não tira nada de ninguém, você para de se sentir culpado por querer mais. Para de se sentir egoísta por perseguir seus sonhos. Para de se sentir mal por ter sucesso. Mas aqui vem a parte mais interessante. Hill descobriu que essas 7 travas não operam independentemente. Elas funcionam como um sistema integrado, como uma corrente. A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Você pode desbloquear 6 travas, mas se a 7ª continuar ativa, você não consegue acessar sua riqueza real. É como ter 6 chaves de um cofre de 7 fechaduras. Você pode mexer em 6 fechaduras, mas o cofre não abre. E aqui está o problema que Hill percebeu. A maioria das pessoas fica focada em desbloquear sempre a mesma trava. Elas leem sobre pensamento positivo e ficam martelando na primeira trava. Ou leem sobre ação e ficam martelando na 6ª trava. Mas nunca trabalham o sistema completo. É como tentar abrir uma fechadura com a chave errada. Você pode ter a melhor chave do mundo, mas se não é a chave certa para aquela fechadura, não adianta nada. Você pode forçar, pode insistir, pode tentar por anos. Não vai funcionar. Hill percebeu que cada pessoa tem travas diferentes bloqueadas. Algumas pessoas não têm problema com o merecimento, mas têm problema com a ação. Outras não têm problema com a ação, mas têm problema com o tempo. Por isso que o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Você já reparou como algumas pessoas fazem tudo certo, mas nunca conseguem sair do lugar? Elas leem os livros, fazem os cursos, seguem as estratégias, mas continuam na mesma situação. Não é porque elas não se esforçam. É porque elas estão trabalhando as travas erradas. Hill contou uma história sobre um homem que passou 10 anos tentando ficar rico. Ele tentou de tudo: vendas, investimentos, negócios próprios, parcerias. Nada dava certo. Sempre acontecia algo que sabotava seus esforços no último minuto. Até que um dia, esse homem percebeu algo. Ele tinha medo do próprio sucesso. Não conscientemente, subconscientemente. Porque quando ele era criança, sempre que algo bom acontecia na família, algo ruim acontecia logo depois. Sua mente aprendeu a associar sucesso com desastre. Quando ele finalmente trabalhou essa trava específica, tudo mudou. Em 6 meses, ele tinha multiplicado sua renda por 5. Não porque ele aprendeu novas estratégias, porque ele desbloqueou a trava que estava sabotando todas as estratégias que ele já conhecia. Essa é a verdade mais dura de Napoleon Hill. O problema não é que você não sabe como ficar rico. O problema é que sua mente não deixa você aplicar o que você sabe. Não conscientemente, subconscientemente. E aqui entra uma coisa que Hill descobriu, mas nunca disse explicitamente. Você pode ter acesso a todos os conhecimentos do mundo, mas se suas travas mentais estão ativas, você não consegue aplicar esses conhecimentos de forma eficaz. É como ter um carro potente com freio de mão puxado. Você pode pisar no acelerador com toda a força, mas o carro não vai andar. O problema não é o motor, é o freio. Mas a maioria das pessoas fica tentando consertar o motor em vez de soltar o freio. Hill percebeu que os homens ricos que ele estudou não eram necessariamente mais inteligentes que as outras pessoas. Não tinham acesso a informações secretas. Não tinham poderes especiais. Eles simplesmente não tinham as travas mentais que impedem a maioria das pessoas de aplicar o que já sabem. Edison não inventou a lâmpada porque era mais inteligente que outros inventores. Ele inventou porque não tinha a trava mental que dizia, isso é impossível. Ford não revolucionou a indústria automobilística porque era mais visionário que outros empresários. Ele revolucionou porque não tinha a trava mental que dizia, as coisas sempre foram feitas assim. Essas travas mentais são como programas de computador rodando em segundo plano. Você nem percebe que elas estão lá, mas elas controlam tudo que você faz. Controlam como você pensa. Controlam como você age. Controlam como você reage às oportunidades. E aqui vem a parte mais frustrante. Essas travas são invisíveis para você. Você não consegue ver suas próprias limitações mentais. É como tentar ver seus próprios olhos sem um espelho. Você precisa de uma perspectiva externa para enxergar o que está bloqueando o seu caminho.
Hill descobriu que todos os homens ricos que ele estudou tiveram mentores, pessoas que conseguiam ver suas travas mentais e ajudá-los a desbloqueá-las. Carnegie foi mentor de Hill. Edison foi mentor de Ford. Rockefeller foi mentor de Carnegie. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não tem acesso a mentores desse nível. Não tem acesso a pessoas que realmente entendem como essas travas mentais funcionam. Então elas ficam presas nos mesmos padrões por anos, décadas, vidas inteiras. E sabe o que é mais triste? Elas não percebem que estão presas. Elas acham que estão progredindo porque estão sempre ocupadas, sempre tentando, sempre se esforçando, mas estão andando em círculos. Estão correndo na esteira, se movimentando muito, mas não saindo do lugar. Hill viu isso acontecer com centenas de pessoas durante seus anos de pesquisa. Pessoas inteligentes, talentosas, trabalhadoras, que tinham tudo para vencer, mas não conseguiam porque suas travas mentais estavam ativas. E aqui chegamos ao ponto mais importante de tudo. Hill descobriu que existe um processo específico para desbloquear essas travas. Uma sequência precisa. Uma metodologia que funciona independentemente da sua personalidade, da sua história, da sua situação atual. Ele chamou isso de a fórmula secreta. Não porque era secreto de propósito, mas porque era tão simples que as pessoas não acreditavam que pudesse funcionar. Elas preferiam acreditar que riqueza era complicada, que exigia fórmulas complexas, estratégias sofisticadas, conhecimentos especiais. Mas a verdade é simples. Você precisa identificar quais travas estão ativas na sua mente e desbloqueá-las na sequência certa. Não é sobre aprender mais. É sobre desaprender o que está limitando você. E aqui está uma coisa interessante que Hill percebeu. Quando você desbloqueia uma trava, você não precisa se esforçar para aplicar o que você sabe. Você aplica naturalmente, automaticamente, sem forçar. É como quando você aprende a andar de bicicleta. Antes de aprender, você pode saber toda a teoria sobre equilíbrio, pedalar, direção. Mas você não consegue aplicar. Depois que você aprende, você não precisa pensar sobre isso. Você simplesmente anda. A mesma coisa acontece com riqueza. Quando suas travas mentais estão desbloqueadas, você não precisa se forçar a pensar como rico. Você pensa naturalmente. Não precisa se forçar a agir como rico. Você age naturalmente. Não precisa se forçar a atrair oportunidades. Você atrai naturalmente. Hill descobriu que esse processo pode acontecer muito mais rápido do que as pessoas imaginam. Não em anos, não em meses, às vezes em semanas, às vezes em dias, às vezes em horas. Porque mudança real não é sobre acumular conhecimento, é sobre remover bloqueios, é sobre soltar freios, é sobre desbloquear potencial que já está dentro de você. Você não precisa se tornar uma pessoa diferente para ficar rico. Você precisa se tornar quem você realmente é, sem as limitações que foram impostas na sua mente ao longo dos anos. E sabe o que é mais incrível? Quando você desbloqueia suas travas mentais, você não muda só sua relação com dinheiro. Você muda sua relação com tudo. Com relacionamentos, com saúde, com propósito, com vida. Porque essas travas não afetam só sua capacidade de criar riqueza. Elas afetam sua capacidade de criar qualquer coisa. Sua capacidade de ser feliz. Sua capacidade de realizar sonhos. Sua capacidade de viver plenamente. Hill percebeu que os homens ricos que ele estudou não eram ricos só em dinheiro. Eles eram ricos em todas as áreas da vida. Tinham relacionamentos ricos, tinham saúde rica, tinham propósito rico, tinham vida rica. E isso não era coincidência, era consequência. Porque quando você remove as travas mentais que impedem a abundância numa área, você remove as travas que impedem a abundância em todas as áreas. É como se você tivesse um jardim coberto de ervas daninhas. Quando você remove as ervas daninhas, você não precisa plantar flores. As flores já estão lá, esperando para crescer. Você só precisa remover o que está impedindo elas de crescer. Suas travas mentais são como ervas daninhas no jardim da sua mente. Elas não fazem parte da sua natureza original. Elas foram plantadas por experiências, condicionamentos, programações que você recebeu ao longo da vida. E aqui vem a boa notícia.
Tudo que foi programado pode ser desprogramado. Tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Tudo que foi bloqueado pode ser desbloqueado. Você não precisa carregar essas limitações pelo resto da vida. Você não precisa aceitar que é assim mesmo. Você não precisa se conformar com menos do que você realmente pode ser e ter. Hill descobriu que existe uma diferença fundamental entre pessoas que ficam ricas e pessoas que ficam pobres. Não é inteligência, não é sorte, não é conexões, não é background familiar. É a capacidade de identificar e remover as travas mentais que impedem abundância. É a capacidade de se desprogramar e se reprogramar. É a capacidade de se reinventar mentalmente. E essa capacidade não é um talento especial. É uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida, aplicada. Por qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento da vida. Você pode ter 20 anos ou 80 anos. Pode ter ensino fundamental ou doutorado. Pode ter nascido rico ou pobre. Pode ter tido uma infância feliz ou traumática. Não importa. Suas travas mentais podem ser desbloqueadas. Hill provou isso estudando centenas de pessoas de backgrounds completamente diferentes. Pessoas que saíram da pobreza extrema para a riqueza extrema. Pessoas que perderam tudo e reconquistaram. Pessoas que mudaram completamente suas vidas em pouco tempo. E todas elas seguiram o mesmo processo. Identificaram suas travas mentais específicas e as desbloquearam na sequência certa. Não existe outra fórmula, não existe atalho, não existe método alternativo. Esse processo que Hill descobriu é algo que eu passei anos estudando, refinando, testando. Algo que eu transformei num método prático, direto, que funciona no mundo real. Algo que eu chamei de códigos milionários. Não é teoria, é prática. Não é filosofia, é aplicação. Não é motivação, é transformação real. São 7 chaves mentais que desbloqueiam as 7 travas que Hill identificou. Na sequência certa, com a metodologia certa, com resultados reais. Isso não é algo que você vai encontrar em livros. Não é algo que você vai aprender em cursos convencionais. É algo que eu desenvolvi especificamente para pessoas que querem resultados reais, não apenas conhecimento teórico. Seria arrogância da minha parte ter acesso a esse conhecimento e deixá-lo guardado apenas comigo, ou então cobrar uma fortuna por esse conhecimento. Eu prefiro muito mais entregar esse conhecimento para você que é meu seguidor por um preço totalmente acessível, que não é nada comparado ao que você vai aprender lá dentro. Não perde mais tempo e escaneie o QR Code que está aparecendo na tela. Ou clique no link da descrição. Eu vou estar do outro lado te esperando. E se você quer continuar entendendo como sua mente funciona e como ela pode trabalhar a seu favor, eu recomendo que você assista o vídeo Deus não te criou para ser medíocre, onde eu explico por que você nasceu para vencer e como aceitar essa verdade pode mudar tudo na sua vida. Porque a jornada para descobrir quem você realmente é não para aqui. Ela só está começando.